dos comentários mais frequentes que eu vejo quando as mães não têm essa consciência da importância da sexualidade na adolescência, é exatamente dizer, não, minha filha não precisa saber de sexualidade. E isso me lembrou muito a história de um pai. Uma vez, quando eu ainda estava no Instituto Kaplan, a gente fez um projeto, que era um projeto de prevenção de gravidez na adolescência, e todos os alunos eram alunos do colegial, ou seja, alunos que estavam no ensino médio, que estavam no primeiro ano do ensino médio, e a filha dele estava no primeiro ano do ensino médio, portanto, ela tinha mais de 13 anos de idade, e ele não deixou que a sua filha participasse das aulas de educação sexual, porque ele achava que a sua filha não precisava saber de sexualidade, que a sua filha ainda não era para ter interesse nesse tipo de assunto. Imagine, né? Pois bem, e a filha dele, portanto, como isso não era uma atividade obrigatória, né? Então o que a gente fez? A gente dispensou a filha dele, ou seja, a filha dele foi fazer uma outra atividade no momento em que a gente estava trabalhando com esses adolescentes sobre a prevenção de gravidez na adolescência. E esse pai, não deu nem uma semana, né? Volta na escola completamente desesperado e pedindo, por favor, né, que a gente abrisse para a filha dele participar, porque ele não sabia o que fazer. Ele, quando tinha acontecido naquela semana, dele pegar no celular da filha e pegar nas mensagens, né, procurar no celular as mensagens que ela andava passando, qual foi a surpresa dele? A sua filha tinha enviado uma série de nudes para o seu namorado. E isso, primeiro, ele não sabia nem que ela estava namorando, e muito menos que a sua filha estava passando nudes, né, para o seu namorado. Então, isso deixou esse homem completamente transtornado, sem saber, né, o que fazer. E a primeira coisa que veio na cabeça dele foi exatamente, né, ir lá na escola conversar com a gente e contar do que tinha acontecido. Então, isso mostra que a gente, muitas vezes, a gente pensa que os nossos filhos, eles não estão nem aí, né, para a conversa sobre sexualidade, e a gente perde uma grande oportunidade de proteger os nossos meninos e as nossas meninas em relação a esse mundo na internet, né? E qual que é o perigo desse nudes? O perigo desse nudes, né, porque ele até pode ser utilizado como uma forma de aquecer, né, o namoro, ou pode ser utilizado como uma forma, né, já que a gente está aí numa pandemia, onde o contato pessoal está proibido, né, o nudes poderia até funcionar como um instrumento, né, de aquecimento sexual entre um casal. Mas existe um perigo. Qual que é o perigo desse nudes? É exatamente, né, ele ser divulgado sem o consentimento da pessoa que enviou o nudes, né? Ou seja, da exposição da intimidade daquela pessoa, da exposição da falta de privacidade, né, para com aquela pessoa. Então, isso, na verdade, é um crime, né? Não é só uma violência, mas também é um crime, e isso precisa, né, não acontecer, principalmente com as nossas meninas. Eu estou falando das nossas meninas, né, porque as pesquisas mostram que as meninas, 90% das vítimas de nudes são exatamente mulheres. E que, em geral, elas são vítimas porque enviaram esse material, essa foto, exatamente para o seu namorado. E aí, o que aconteceu? O que acontece é que muitas vezes, quando acaba esse namoro, e principalmente se foi a menina que acabou e foi ela que enviou nudes, o que muitas vezes acaba? Acaba isso virando uma espécie de uma revanche, né, desse garoto que pega e aquela foto que a namorada mandou assim, para ele, né, numa relação privada, ele acaba espalhando com raiva dessa menina ou
principalmente na adolescência, isso é muito comum, embora isso não aconteça só na adolescência, isso também acontece na vida adulta. Quem nunca ouviu falar de histórias de nudes que foram espalhados aí pela internet, também com pessoas adultas, né? Então, veja, isso daí é um tipo de coisa que costuma acontecer muitas vezes, principalmente na adolescência, porque na adolescência as meninas ainda estão menos preparadas para lidar com esses relacionamentos. Então elas acabam são mais facilmente envolvidas por uma paixão, por uma prova de amor, por uma sedução, e acabam enviando esses nudes para os seus respectivos namorados. Ou seja, 80%, né, uma pesquisa que foi feita, né, com as pessoas pela internet, 80% das pessoas que disseram que foram vítimas, que enviaram nudes, né, foram pessoas que enviaram nudes para os seus namorados, ou seja, principalmente mulheres. Então, veja, esse é um ponto que a gente tem que ficar aí alerta quando a gente pensa em não falar sobre sexualidade com a nossa menina ou com o nosso menino, mas principalmente aqui nesse caso com as nossas meninas.